Olá, pessoal! Aqui é o pastor Alexandre Silva e eu estou aqui para mais um vídeo do Compartilhando a Palavra, episódio de número 5. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 2ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2 e o verso de número 13 até o verso de número 17. Se você não estiver com a sua Bíblia aí agora, você poderá ler através da tela do seu computador, do seu celular. Estarei deixando aí a descrição, o texto, e você poderá nos acompanhar. Caso você tenha um tempinho e estiver com a sua Bíblia, você poderá abri-la então em 2ª carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e vamos ler o verso 13 ao verso 17. Diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O apóstolo Paulo aqui, ele está dando uma palavra de exortação à igreja de Tessalônica. Ele está chamando a atenção desses irmãos para que eles pudessem então perseverar. E a preocupação do apóstolo, primeiramente, ele pede para que essa igreja pudesse ser uma igreja agradecida. Olha, vocês permaneçam firmes, perseverem em um coração grato. Tenham gratidão pelo Senhor. Tenham gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. E ele vai continuando, ele vai também trazendo à memória desses irmãos a obra santificadora do Espírito. Irmãos, é muito comum nós nos esquecermos dessa obra santificadora do Espírito de Deus na nossa vida e no seio da igreja, dentro de uma comunidade. O que santifica um cristão não é o que ele vai fazer. O que santifica um crente não é as estruturas eclesiásticas, mas o que santifica um crente, um indivíduo, é o Espírito Santo. Só ele pode realizar essa obra santificadora. E Paulo deixa bem claro aqui que essa é a obra santificadora do Espírito Santo. E a fé que eles tinham na verdade. Qual é a verdade? Na verdade do Evangelho. Na verdade que podia e pode transformar a vida das pessoas. Paulo também vai ensinando que essa igreja ela foi chamada exatamente para isso, para ser uma igreja que tenha um coração grato, que seja agradecida, uma igreja que entende que foi escolhida, que foi vocacionada, e uma igreja que tenha convicção que existe uma obra sendo feita, uma obra de santificação, e essa obra só é mediante, através do Espírito Santo, por meio da fé e na verdade. E no versículo 16, ele vai dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai
que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Versículo 17. Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então a preocupação aqui do apóstolo Paulo é que essa igreja ela terminasse da maneira como ela começou. Porque essa igreja começou muito bem. E o desejo dele é que essa igreja também concluísse, terminasse a sua jornada nessa terra firme em Jesus, se apegando ao Evangelho de Cristo, não vivendo segundo os rudimentos desse mundo, nem segundo os padrões desse mundo, mas segundo aquilo que foi dado a eles por revelação, por intermédio da pessoa do Cristo, esse Cristo ressurreto. E aí, Paulo vai falando dessa questão de ser amado por Deus, de ser consolado por Deus e de ter uma boa esperança pela graça. Aonde você está colocando a sua esperança? Será que a sua esperança está na transição de um governo? Será que a sua esperança está na moeda, no nosso real? Será que a sua esperança está em coisas? Aonde está a sua esperança? Pelo que eu entendo aqui, Paulo está chamando a atenção dessa comunidade, dessa igreja, a voltar os seus olhos, a voltarem os seus corações para uma eterna consolação e uma boa esperança pela graça. De onde vem essa consolação? De onde vem essa boa esperança pela graça? Vem através de um evangelho, ensinado por um Deus que se fez homem e habitou entre nós. E a Bíblia diz que nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Então essa graça, essa esperança, ela vem da parte de Deus. E a minha esperança e a sua esperança, ela deve estar fundamentada, enraizada, solidificada, aprofundada e baseada na pessoa de Jesus e do seu evangelho. Versículo 17, ele conclui, ele diz assim: deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então a oração do apóstolo Paulo e o desejo que ele tinha é que Deus desse àquela igreja, àquela comunidade, àqueles irmãos, ânimo, ânimo. E eu entendo que não é só a igreja de Tessalônica que estava precisando de ânimo. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. A igreja de Jesus precisa de ânimo, de ser encorajada. E esse ânimo vem de Deus. É Deus quem vai nos animar. É Deus quem vai nos colocar de pé. É Deus quem vai dizer, olha, caminha mais um pouco, vai mais um pouco, vai servir mais um pouco, persevera mais um pouco. E ele vai concluindo dizendo que nós deveríamos, que a igreja de Tessalônica, e pegando um gancho, todos nós deveremos nos fortalecer para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra. Nós fomos chamados não para nos assentarmos em bancos dentro de templos, mas nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo, para fazer o bem tanto em palavras como em ações. Não adianta eu apenas falar, eu preciso ter ações. As minhas palavras, elas devem ter ações concretas. É o que o apóstolo João diz na sua carta. Filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas em obras e ações.
Que nós sejamos assim, meus irmãos. E que nesse momento, nesse episódio 5 do nosso Compartilhando a Palavra, você possa orar a Deus e pedir para que Deus enraize dentro do seu coração essas verdades do Evangelho. De que você foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, foi vocacionado por Deus. De que você tem o Espírito Santo e ele é o agente dessa santificação na sua vida. E que você deve ter um coração grato, transbordando de gratidão perante o Senhor. E você tem motivos para isso. E entender que nós precisamos de consolação, de esperança e de graça. E essa consolação, essa esperança e essa graça, ela vem de Deus. Para que ela vem? Ela vem exatamente para isso. Para nos dar ânimo, para fortalecer o nosso coração, para que eu e você possamos fazer o bem, tanto em palavras como em ação, em atitudes. Que Deus te abençoe. Se gostou dessa palavra, se essa palavra edificou a sua vida, se você foi abençoado e quiser abençoar um amigo, compartilhe esse vídeo, ore por nós e até o próximo vídeo. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Até mais, um abraço, tchau, tchau.